Boa noite, iniciando a reunião. Deixa eu pegar as pautas aqui. Obrigado. Que chique esse negócio. Chique, né? Bom, em primeiro lugar informar a dinâmica da reunião. A gente tem algumas pautas para ser discutidas e para cada pauta, para cada item a gente vai disponibilizar 5 inscrições. A Natália vocês podem levantar a mão e pedir para se inscrever aqui para a Natália. E cada inscrito vai ter 2 minutos para debater a questão, 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica, ok? Certo? Beleza. Bom, e a gente pede, o tempo vai ser bem cronometrado, tá? Então a gente pede para quem quiser comentar alguma coisa para não se exceder. Bom, primeira coisa, aprovação da ata da reunião anterior, reunião extraordinária. Alguma observação? Todo mundo recebeu? Ok? Sim. A ata do dia 16, então está aprovada. Foi. Foram todas. As anteriores foram aprovadas na última reunião. Bom, vamos lá. Então a gente tem essa pauta dos espaços e eventos culturais. A Cris está aqui para responder as questões. A gente tem 4 itens para debater a respeito. Então eu vou colocar o primeiro, que houve um questionamento sobre a verba para o carnaval, a verba para as bandas que vieram, para os artistas que vieram de fora, né? Fala. Aniversário da cidade, né? Oi? Não, foi para o carnaval. Não é, Felipe? O Felipe que colocou. Carnaval? Foi o carnaval. No aniversário, acho que já tinha uma verba destinada, né? Eu não sei, mas o que foi levantado foi a questão do carnaval. Né? Porque o que foi declarado pelo prefeito é que foi uma verba que veio de uma doação de uma empresa. Então a gente queria saber como é que aconteceu essa doação, como é que foi e tudo mais. Eu vou passar a palavra para a Cris. Aí quem quiser se inscrever, levanta a mão, que é a Natália. Obrigada, Baraquê. Então, realmente foi exatamente isso que aconteceu. Foi um empresário da cidade que quis fazer a doação de 120 mil para ser utilizado no carnaval. Então, nós temos aqui toda a documentação relativa. Na época, o que aconteceu? É um direito dele. Ele não gostaria de ter a identidade revelada, que era uma doação, e a doação pode ser sigilosa, né? Aliás, é até melhor que seja, na verdade, né? Mas, como a gente está nesse embate, então está tranquilo. Faz favor, Rogério, eu com óculos aqui, você pode ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então tá aqui, ó, receitas eventuais, Pix recebido, Caio Induscar, 120 mil. Aí vamos lá. Tem os outros documentos. Eu não sei, eu trouxe, eu posso perguntar. Aí nós temos aqui, ó, o extrato, Caio, 120 mil, dia 26 de fevereiro, às 9 da manhã, foi depositado na conta corrente. Ela entrou então para o Tesouro, tá? Não entrou para desculpa, gente, não entrou para a Secretaria de Cultura, entrou para o Tesouro e agora está sendo feita a suplementação. E aqui, ó, dentro do extrato, tá os lançamentos e tá aqui, ó, 26/2, Pix recebido, Caio Induscar, 120 mil. Esse valor agora já foi transferido para a Secretaria de Cultura, porque nós que fizemos os empenhos, todos os empenhos do Carnaval, do aniversário de Botucatu, eles saíram pela Secretaria de Cultura, né? Pela facilidade que a gente tem em fazer a parte de burocrática, né, Nath? A burocracia. Então é isso, está aqui os documentos. Eu acho, já que eles me forneceram e já passou o período do carnaval, eu acho que é legal, né? Tá tudo aí. Vou passar. Aí, assim que sair a portaria do prefeito declarando a suplementação desses 120 na ficha da cultura, aí eu junto também, fica bem completinho. Fica a entrada, a transferência para a cultura e, enfim, é isso. Ok.
Você quer dar uma olhada? Natália. Vai. Eu falo alto. Eu queria entender desses 120 mil o que foi contratado e o quanto que entrou de verba de recurso da própria secretaria, do Tesouro mesmo. Porque o carnaval todo não custou só 120 mil, né? Só para a gente entender assim, como que foi essa divisão de investimento. Então vamos lá. A gente conseguiu uma parceria com o governo do estado. O governo do estado cedeu uma das atrações, que foi a velha guarda da Vai Vai, tá? Aí a gente pagou, que foi o contato que eu fiz com o João Suplicy, que foi 30 mil. Nath, você lembra os outros valores exatos? Eu acho que foi isso. Suplicy foi menos. Então, eu não sei exatamente os valores, mas o que foi feito, você bem sabe, a cultura, a Secretaria de Cultura, ela não tem essa dotação. Então, esse é uma novidade que o prefeito Fábio está trazendo, de querer eventos, de trazer atrações de fora da cidade para compor os eventos da cidade. Ele manteve a nossa solicitação da participação dos artistas locais, que foram por meio do edital de credenciamento. Tá? Então, todo o valor, o único que saiu mesmo da dotação inicial da cultura foi o que a gente usou do credenciamento. Todo o restante, ele está suplementando na ficha da cultura. Então, não foi usado. Tá? Também, a estrutura normalmente sai pelo gabinete, né? Sai pelo gabinete. Como que é feito isso, gente, para vocês entenderem? A cultura, ela trata mais diretamente com os artistas locais, tá? A gente faz, as nossas tratativas são mais com os artistas locais. Esses artistas que vêm de fora, tanto agora para o carnaval quanto para o aniversário da cidade, as tratativas são feitas pelo gabinete e a Secretaria de Comunicação. Só que a Secretaria de Comunicação, nesse formato que ela está agora, ela foi criada em janeiro. Antes era participação popular e tal. Então ela ainda não tinha uma dotação própria. Tá? Por isso que veio para a cultura. Então, muito provavelmente, para eventos futuros, não vai precisar ficar fazendo essas transferências. Alguém mais? Alguém mais se inscreveu? Ok? Tá. Bom, próximo item, né, na verdade é a mesma pauta, em relação ao espaço cultural. Como é que está a condição do espaço cultural e se já tem algum projeto para o espaço cultural. Tá. Gente, aquele espaço, ele é uma construção pensada por um arquiteto que tem raízes botucatuenses, mas hoje ele mora em São Paulo, é o Nadir Miserani. Então, qual que é a nossa primeira estratégia? Consultar o arquiteto para ver se ele tem uma proposta para a própria estrutura que ele já criou, para ela se adequar àquilo que o Fábio gostaria que acontecesse no espaço cultural, que é o quê? Ter realmente uma biblioteca separada do museu histórico, porque as crianças visitam muito o espaço. Então, criança, você não tem como controlar, né? E elas passam correndo pelo corredor e atrapalham quem está na biblioteca, na sala de estudo. Então, esse é o desejo. São as primeiras tratativas que a gente está fazendo. Ele já designou Rodrigo Miquelin, que é do escritório de projetos, para poder fazer esse contato inicial. E, atualmente, o que aconteceu? Eu até trouxe aqui, no espaço cultural, por óculos, não enxergo mais. Ele precisa de reformas na totalidade. Na verdade, desde que a obra foi entregue, ela já foi entregue com deficiências. O escoamento de água, por exemplo, ele não vai para onde ele tem que vir. Ele vem para dentro. A Natália trabalhou lá, ela sabe. Ele escoa para dentro do passeio. Vamos dizer que os iglus são umas coisas muito modernas, mas eles não são práticos, né, gente? Então, assim, para infiltração, é algo que você tem que estar o tempo todo mexendo naquilo. Então, o que acontece? O que a gente fez? Cobertura, infiltração, vazamentos e pintura.
tá? A obra já foi entregue. Vejam, a pintura a gente faz da cor clara. Em uma semana já parece que você não pintou, né? Por causa quando chove, espirra, toda a terra já vai para cima, né? A água da chuva começa a escorrer e ela mancha. Então a gente sabe que o espaço cultural ele precisa ser repensado como um todo, na verdade. Então, por hora, é isso. Tá? Você esteve presencial representando até o Conselho de Cultura numa reunião com o Fábio. Você viu que ele realmente está empenhado nisso, porque é algo que o desagrada. A gente sabe que o espaço cultural está no coração da cidade. É uma área nobre. Mas o que ele nos garantiu para a cultura, que eu achei que é super importante, que não importa o que a gente vá fazer naquele espaço, ele vai ser mantido como um espaço de cultura. Porque a gente já teve várias especulações em outros momentos, de assim, vende isso, vale muito dinheiro, né? Faz uma adaptação. Porque aquele espaço, gente, ele já foi creche, ele já foi bombeiro, ele já foi várias coisas antes de ser um espaço cultural. Tá bom? Legal. Alguma pergunta? Quem? Bom, boa noite a todos. Na antepenúltima reunião, eu solicitei à senhora secretária o laudo de como estaria o Teatro Municipal perante a visita da CIPA, e a senhora pediu que a gente enviasse para a senhora a carteirinha, enviei tudo, só que a gente não teve ainda o documento que prova que aquele local está tudo ok. E nem... Não, é que não era de espaços culturais? Não, é aquela do espaço cultural. Não, tudo bem. Aí eu tenho pergunta sobre isso antes, se você puder esperar um pouquinho, depois eu... Tá bom, tranquilo. Não, se você quiser puder deixar para o final, tá bom? Tá bom? Ok. Alguém mais sobre o espaço cultural? Alguma pergunta? Ela veio perguntadeira. Eu vim. Fazia tempo que eu não vinha. Eu queria entender, assim, se em algum momento foi falado sobre isso, porque para mim é novo isso, construção de um novo prédio dentro do espaço cultural. E aí a outra questão que eu tenho é com relação ao Cine Janelas. Qual que é o posicionamento dele com relação ao Cine Janelas, que já está fechado, e recentemente eu passei lá e vi que agora praticamente todos os vidros estão quebrados e está piorando cada vez mais, né? Nath, o que vai ser feito no espaço cultural é uma missão que está Rodrigo Michelin. O que o Fábio quer ali? Ele quer uma biblioteca, um museu, um vão livre, talvez, para atividades acontecerem, de não ter que ficar montando estrutura provisória, como a gente fazia, botucanto e virada cultural. Agora, como vai ser feito isso exatamente, eu não sei. Tá? Porque o Rodrigo está fazendo essa pesquisa. Um primeiro contato com o Miserani. Se o Miserani der uma proposta super bacana que atenda às nossas necessidades, dá para manter aquela estrutura e dar seguimento no que ele vier a propor. Se de repente o que ele vier a propor não atender essas necessidades, aí o Fábio vai avaliar o que ele vai fazer. Porque a gente sabe que ali é o tempo todo manutenção. Você termina, já começou de novo a infiltração, justamente pela própria estrutura que foi feita em termos de iglu. Cine Janelas, eu já te adianto, não importa o que vá ser no espaço cultural. O Janelas vai ser substituído pelo nosso Cine Nelly. As obras já estão começando, inclusive. Tá? Mas o espaço vai ser demolido? Não. Ele pode ser utilizado para o museu, por exemplo. Tá? Porque ali a gente sabe que muito do acervo, que estava inclusive abandonado na Rua Amando, né, deteriorando incrivelmente, bem administrado, a gente levou para o espaço cultural e estamos fazendo uma baita higienização naquilo e desculpinização.
Então, os móveis foram colocados de uma certa maneira que ficasse mais fácil para você aplicar tudo aquilo, aí passa por quarentena, reaplica, quarentena. Paralelo a isso, a gente está trabalhando, junto com uma museóloga que era de Bauru, a política de descartes, porque tem peças ali que infelizmente se perderam. A Luísa, tá? Peças se perderam. Então, o que a gente pensou? Esse momento na cultura da cidade está fomentando demais a questão do cinema. O pessoal está produzindo curtas, longas. Botucatu foi uma das 10 cidades, são 645 no estado. Botucatu foi uma das 10 primeiras escolhidas pelo governo do estado para fazer parte do Film Commission. Então veio o André Sturm para Botucatu, né, que é o diretor lá do Museu da Imagem e do Som, trouxe a equipe dele e a gente já conseguiu mapear, foram 70 pontos, vocês lembram? Acho que é o Dan que estava acompanhando mais, né? 70 possíveis locações de cara. Para vocês terem ideia, isso foi feito, eles estão fazendo tipo um cardápio, disponibilizando isso para produtoras nacionais e internacionais. Aí já fez contato com a gente, a produtora, não lembro o nome dela agora, ela precisa de um casarão muito bom, é bonito, grande, mas em estado de decadência, que é para a personagem do Murilo Benício. Então eles já estão olhando o nosso cardápio para ver se já traz uma produção para cá. Tá? E como está fomentando demais isso, a gente conseguiu essa parceria com a Cinematográfica Araújo. Então já não é mais novidade, o Fábio já trouxe essa notícia para a gente quando ele fez o anúncio dos 100 dias. E o Marco, né, Araújo vai fazer a revitalização do nosso Cine Nelly, inclusive com os equipamentos de última geração. Então, nesse sentido, Nath, a gente vê que aí o Cine Janelas, que era um tanto improvisado, porque na época o pessoal ganhou um equipamento, e aí pintou as janelas para poder projetar e tal, ele perde a razão de existir, como o Cine Janelas, mas ele pode passar a existir como um espaço museológico. Porém, o Cine Janelas ele tem um problema estrutural muito maior que todos os outros, porque ele é o maior iglu. E ele está retorcendo a parte de vidro, e onde, eu não sei como chama, onde faz a amarração dos vidros. Então, isso vai demandar um estudo maior. Alguma pergunta a mais sobre o espaço cultural? Tá. Depois tem mais um tópico, depois eu passo para você. Até uma pergunta que você fez, Bruder, sobre o Cine Nelly, que tinha uma verba que tinha sido previamente destinada por conta de um processo. Isso. Como é que vai ficar essa verba, né, para além da parceria com o Cine Araújo? Tá. Vamos lá. O Cine Nelly, ele foi em outros tempos, ele foi doado para um grupo, foi cedido o uso para um grupo de teatro da cidade chamado Taenca. A única condição da prefeitura na época era que não houvesse um desvio dessa finalidade. Era para ensaios, apresentações teatrais e tudo mais. Só que não foi isso que aconteceu. Virou um cinema, né? O administrador do Taenca passou a fazer locação daquele espaço para cinema. Aí foi uma briga judicial muito grande, até que na gestão João Cury eles conseguiram retomar esse espaço para a prefeitura. E, em decorrência disso, esse administrador ele sofreu 2 ações. Uma na ordem de mais de R$1 milhão, que vai ficar inexequível, porque ele não tem bens no nome dele, mas um outro valor a gente conseguiu. Então, foi feito um depósito judicial dentro do processo, com guia de recolhimento, tudo certinho, no valor de R$200 mil. Durante um certo tempo, esse dinheiro ficou na conta do fundo. Mas como ele não vai poder ser gasto por nós, para a gente deliberar como ele vai gastar, ele é praticamente uma verba carimbada, que só pode ser utilizada para o Nelly, foi aberta uma outra conta só com esse valor. Então ele está lá, depositado, rendendo juros, até que a gente defina no que a gente vai usar. Que nem a gente imaginou que poderíamos pagar o projeto com isso, mas a gente está ganhando
tudo. Então, a hora que o Marco Araújo entregar o NEL para a gente vai ver o que faltou ou o que a gente quer colocar a mais para utilizar esses 200 mil, que não é mais 200 mil hoje. Sim, já tem juros, né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Dele, dessa reforma? Olha, como ele a gente tinha aqui na cidade a cinematográfica que era Araújo e Passos. Num determinado momento eles cindiram. Mas ainda hoje, se você juntar as salas de cinema que os dois têm no Brasil, é o maior. Né? Até inclusive internacionalmente. Então ele tem muita expertise nisso, nessa adequação, em reforma, em obra. Então a gente tem uma expectativa de que até o final do ano, né, ele esteja com a gente de novo. Porque é uma coisa, não é licitação, né? Ele já tem o pessoal que faz esses cinemas em outras cidades, tem a equipe dele, e então estamos aí com essa baita expectativa. Amém. Que assim seja. Bom, essa parte dos espaços agora, aí depois tem uma outra questão que não sei. Tem uma pergunta? Não sei. Ah, tá. Então eu vou te passar a palavra aqui. Bom, era a questão então do Teatro Municipal. Depois da nota de repúdio que a gente recebeu, foi dito que foi feita uma vistoria no local, onde 3 engenheiros estiveram presentes e atestaram que estava tudo ok lá. Só que a gente já buscou saber quem foi que atestou que estava, quem são os engenheiros e cadê esse laudo. Então foi isso que a gente levantou diante da antepenúltima reunião que a gente teve e que eu tinha solicitado, daí a senhora disse que o prefeito viria para dar essas respostas, não veio nas próximas reuniões e a gente queria saber, eu queria saber a respeito disso. Vamos lá. Vamos começar no comecinho. Você senta do meu lado, você me atrapalha porque eu sou espaçosa. Que esse aqui já foi, agora vamos para esse. Bruder, esse é o processo, tá? Então vamos, processo mesmo, com número, processo 3962/2025. Esse processo, gente, ele se iniciou com um relatório de membros da CIPA, Adalto de Jesus Pereira, Leandro da Alfarra Topal, Valdir Aparecido Pires, no Teatro Municipal. O que acontece, para todos vocês que estão aqui, talvez não saibam do que aconteceu. Essa vistoria que foi feita na ausência do presidente da CIPA, que estava em férias. Então, foi conduzida por esses 3 representantes da CIPA, que são auxiliar administrativo, 2 deles, e um deles é professor. Tem problema. Foram lá, no final do ano, no dia em que o teatro estava recebendo a montagem para o espetáculo de uma grande academia de dança da cidade. Para quem trabalha no teatro, sabe como fica o teatro quando as academias entram lá. Além disso, o que acontece? A gente encerra as atividades quando as academias finalizam as apresentações de fim de ano e a gente fecha o teatro e só retorna com ele a partir de fevereiro, que é quando a gente faz a maioria das manutenções. Muito bem. Esse relatório, ele foi encaminhado, enfim, dentro da administração. CIPA quer dizer Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Esse é um material interno, orientador de condutas. Só que esse material, a gente não sabe como, está sendo apurado, chegou até o Bruder. E isso virou uma denúncia. Então, nas redes foi divulgado o quê? O Teatro Municipal vai ser interditado. Inclusive, queridos produtores, artistas, a produção da Vera Holtz recebeu inúmeras ligações e mensagens insistindo veementemente que eles deveriam cancelar os 2 espetáculos porque
o teatro estava correndo riscos. Então, só para começar, o Teatro Municipal tem a VCB. Só para começar. E é muito recente essa renovação do AVCB. Tá? O Corpo de Bombeiros, a cada ano, óbvio, eles vão descobrindo coisas que precisam ser feitas para aumentar a segurança de quem frequenta um espaço fechado. Então, todas as adequações que eles nos solicitaram, o Tico cumpriu uma a uma, e nós temos, para começar, o AVCB do Teatro Municipal. Só isso já bastaria. Só isso já bastaria. Muito bem. Quando chegou essa orientação aqui desses cipeiros, eu preciso tomar cuidado com o que eu digo. Quando chegou tudo isso, o pessoal achou por bem convocar o presidente da CIPA, bombeiros, defesa civil, e foram ao Teatro Municipal. Parte a parte. E aí, Bruder, eles fizeram realmente, está aqui, depois eu vou disponibilizar isso, relatório de vistoria. Então, nós temos aqui colorido, a fachada do teatro, os pontos onde estão os extintores, mangueira, e por aí vai, tá, gente? Aí, eu vou pegar, acho que o meu que eu anotei, que é mais fácil, porque eu fiz algumas... O presidente, bombeiro, defesa civil, a equipe do Teatro Municipal, tá? Então, o Corpo de Bombeiros, eles... aliás, preciso dizer a vocês que depois disso, o Corpo de Bombeiros, entre uma coisa e outra, o Corpo de Bombeiros também recebeu uma denúncia falando de irregularidades no teatro. Então, eles foram e reafirmaram que da parte do Corpo de Bombeiros está tudo ok. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa. Não, está tudo riscado aqui, ó. Que não tinha nada, absolutamente nada irregular. Aqui, Defesa Civil. Eles trouxeram aqui, ó, com base na vistoria realizada no Teatro Municipal, isso é de 24 de fevereiro, no Teatro Municipal de Botucatu, verificou-se que todos os equipamentos de segurança contra incêndio estão em conformidade com as normativas vigentes e suas respectivas instruções técnicas do Corpo de Bombeiro. Durante a análise, foi constatado que o local passa anualmente pelo curso de brigada de incêndio, garantindo que as condições de preparação da equipe estejam alinhadas às exigências normativas. Adicionalmente, além dos equipamentos obrigatórios exigidos pelas normativas, o teatro conta com medidas suplementares de segurança, incluindo aplicação de pintura intumescente em superfícies críticas, como áreas de piso acarpetado, poltronas e cortinas, traduzindo, tá? A gente aplica um anti-chamas em todo esse lugar. Embora não seja uma exigência, a gente faz. Bem como demais materiais passíveis de alto poder de propagação de fumaça. Essa intervenção atende à instrução técnica. Bom, a gente vai tudo mais. Aí vai, instalação adequada de guarda-corpos, todos os documentos relacionados ao sistema de segurança contra incêndio, e finalizo marcando em rosinha aqui. Não foi constatada necessidade de interdição da edificação. Agora, recomenda-se a execução de reforço estrutural adequado. Inclusive, eles colocam aqui que foi obtido pelo administrador, que é o Tico, que tem um processo licitatório já elaborado para essas intervenções. Então, o que aconteceu? Em 2024, nós mapeamos o Teatro Municipal com todas as necessidades estruturais de reforma. E fizemos. Quem trabalha atualmente na administração sabe que desde o dia 1º de abril
a gente mudou totalmente a lei de licitações. Então, hoje, um processo licitatório é feito um estudo técnico preliminar, me ajudem aí, termo de referência, pesquisa de preço e aí o negócio, formalização da necessidade da demanda. Passamos tudo isso, entramos com o processo licitatório e a licitação deu deserta. Isso quer dizer o quê? Nenhuma empresa cadastrada, porque a licitação é para o Brasil inteiro, nenhuma empresa apareceu para fazer esse processo. Então, todos esses apontamentos que tem da parte estrutural, eles já estavam no nosso radar em 24, tá? Aí virou 25, o Tico já fez tudo isso de novo, só que entre 24 e 25, tinham coisas que eram mais emergenciais, como, por exemplo, a calha, que estava com problema e estava começando a chover no palco. Então, essas coisas a gente tirou, né? Vamos fazer. É emergencial, não vai dar para esperar esse processo licitatório. Então, várias coisas o Tico já foi fazendo. Então, nesse momento, o escritório de projeto já fez o quê? A readequação. Então, ele tirou do nosso projeto anterior o que nós já fizemos e ele está fazendo a atualização dos valores, tá? Para a gente dar seguimento no processo licitatório. Bom, esse é da Defesa Civil. Vamos lá agora, Seção de Engenharia da Segurança do Trabalho, CIPA. Esse foi no dia 12 de fevereiro. Então, eles começam aqui... Volta para o óculos. Calma, gente. Paciência comigo. Eu não quero deixar dúvidas. Objetivo da visita, observações e constatações. Então, ele começa assim, ó, conforme as informações obtidas com os servidores do setor, esses relataram que 3 integrantes da CIPA, menciono o nome novamente dos 3, compareceram dia 10 de dezembro, gente, no final do ano, no meio das escolas de dança. Dizendo que eles receberam uma denúncia anônima referente a um suposto assédio moral. A pessoa recebeu uma denúncia dizendo que estava recebendo assédio moral no Teatro Municipal e os cipeiros foram lá ver se tinha espelhinho na tomada. Foi isso que aconteceu. Muito bem. De acordo com os relatos, no dia da visita, os 3 membros, estava programada uma apresentação de dança da Academia Sueli. Foram advertidos que a vistoria podia não ser viável naquele momento, tendo em vista a presença de crianças que estavam, inclusive, trocando de roupa, ensaiando, mas, enfim, continuaram lá, filmando, inclusive, tá, gente? Eles, desde a porta de entrada, eles já chegaram com o celular em punho, filmando tudo o que estava acontecendo dentro do teatro. Na verdade, está aqui, os servidores relataram que o cipeiro Leandro ingressou no local, registrando as imagens com o seu celular pessoal, permanecendo durante toda a inspeção em modo filmagem. Óbvio que gerou desconforto em todas as pessoas que estavam lá. Aí, isso é os cipeiros agora dizendo, essa nova comissão. Cabe ressaltar que essa presidência não concorda com o procedimento relatado, pois nunca houve qualquer instrução definida de maneira colegiada a utilização de filmagens em nosso trabalho. Muito bem, vamos lá. Começaram a vistoria e foram ponto a ponto. Sala da técnica. A fiação está de acordo com as normas NR10, não oferecendo risco aos servidores que farão uso do equipamento. Os fios estão devidamente encapados, razoavelmente acondicionados nas canaletas, as quais não precisam obrigatoriamente de proteção. Essas canaletas, gente, o pessoal até orienta a não pôr proteção, porque se der um curto, o curto vai por dentro da canaleta.
Parece que é até mais perigoso, eu não entendo. Enfim, gente, os extintores estão alocados corretamente, o quadro de energia está de acordo. Vou para as recomendações. Proteger a caixa de disjuntor, já foi feito. Colocar espelho na tomada, já foi feito. Organizar a sala de modo que os fios fiquem menos aparentes, já foi feito. Melhorar a identificação do quadro de energia, já foi feito. E os fios da rede deverão ser esticados e colocados dentro da canaleta, já foi feito. Sala auxiliar da técnica. Os objetos não constam mais no local, todavia os mesmos demonstrados anteriormente nas fotos não eram cabos energizados que causavam risco. Manter a sala organizada. Hall de entrada da sala da técnica. Os fios são de rede de internet e não oferecem risco. Não há umidade no forro. Recomendação: retirar os fios ou esticá-los dentro da canaleta. Já foi feito. Sacada. Avaliação. Os relatos da avaliação inicial não foram identificados nesta vistoria. Tais informações podem ter ocorrido na primeira vista, devido à preparação do local para o espetáculo. Não há recomendações, visto a não identificação de ocorrências. Sala do depósito e materiais de limpeza. Quadro de energia está de acordo com as especificações técnicas. Identificamos baterias desativadas e materiais de limpeza. Recomendações: melhorar a identificação do quadro, foi feito. Retirada das baterias inutilizadas, já foi feito. Organização e limpeza do local, organizando os produtos de limpeza e colocando uma tabela que identifica os produtos químicos, também já foi feita. Banheiro masculino com jardim de inverno. Todas as portas dos hidrantes foram testadas e estão em perfeitas condições. Dentro do banheiro há um jardim, no qual consta um cano de tubulação, onde tinha uma válvula de registro. O jardim de inverno é aberto, atendendo à sua função. Recomendações e ações corretivas. Pintar o cano de tubulação de vermelho. Já foi feito. Saída de emergência. Aqui, gente, a porta de emergência e o portão da entrada lateral de veículos ficam abertos durante os eventos e ensaios, conforme orientado pelo bombeiro. É proibido estacionar na frente do portão. Só tem veículos no local ou materiais se for para carregar e descarregar. Existem placas de rota de fuga. Identificação do degrau está feita de forma correta, com fita zebrada. Fechadura de emergência está no padrão. Na área externa foram encontradas escadas de iluminação, usadas apenas como apoio e não utilizadas a parte elétrica. Inclusive os cabos estão cortados porque ela não é utilizada. Não há nada obstruindo a caixa d'água, a bomba d'água estão corretas, conforme T17. E a empresa responsável pela manutenção e reparação já foi ao local para as devidas providências. O que eles nos sugeriram? Aumento das placas indicando a rota de fuga. E solicitar uma avaliação de vistoria técnica da engenharia quanto à estrutura da porta mencionada. Então, essa é uma daquelas que está no processo de licitação, porque é obra. Isso é obra. Rampa de acesso ao palco. Está iluminado, está funcionando normalmente. A rampa necessita de reparos. Melhoria na condição da rampa. De acessibilidade. Ela era de madeira, o seu Azanha foi lá e colocou uma super reforçada, com uma inclinação mais adequada para cadeirantes e tudo mais. Então, isso também já foi corrigido. No palco, o sistema de cordas do contrapeso, visualmente em perfeitas condições. Tais informações, anteriores podem ter ocorrido na primeira visita devido à preparação do local para o espetáculo. Escada de altura elevada, quadro de luz de acordo, tudo certo. Vamos lá. Recomendação. Organização local, proteção da escada, guarda-corpo, melhorar a identificação do quadro e treinamento para trabalho em altura. Foi feito. Corredor do camarim,
O quadro de energia está de acordo com as especificações técnicas. O sistema-chave estava faltando o espelhinho da tomada. A iluminação de emergência respondeu ao botão de teste. Recomendação: melhorar a identificação do quadro e colocar o espelho na tomada. Sala de aula... Desculpa, gente, já está acabando, tá? Que esse assunto já foi e voltou tantas vezes que eu prefiro me alongar um pouquinho para esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Tudo bem? Sala de alta tensão, dificuldade na abertura da porta da cabine de alta tensão e umidade na área interna. A tubulação não é de combate a incêndio, e sim de energia, a qual estava devidamente fechada e local limpo. Identifiquei cabeamento de antena do prédio vizinho. Recomendação corretiva: manutenção da porta e pintar a umidade. Retirada da antena e cabeamento do vizinho. A antena é do pessoal do radiotáxi. Então a gente fez contato com eles e já foi retirado. Porta de saída da área externa. A porta inferior e o portão não possuem trava de antipânico. Há saída de emergência nos camarins, mas não é a adequada. Realizar adequações nos itens descritos. Esse, gente, o Tiago, que é um dos meninos que trabalha no escritório de projetos e é responsável por toda a documentação de AVCB, ele conversou isso com o pessoal dos bombeiros e essa solicitação não foi feita pelos bombeiros, tá? Eles disseram que do jeito que está tranquilo. Então a gente vai avaliar se isso precisa ser feito ou não, a gente inclui na obra. Plateia, não identifiquei as informações. As informações podem ter ocorrido devido à preparação do local para o espetáculo. Recomendações não há. EPIs, todos os servidores usando os EPIs corretamente. Laudo, foi identificado que o AVCB, datado de 26 de outubro de 24. Fazia 2 meses que a gente tinha feito todas as adequações para tirar o AVCB. Recomendações técnicas. Executar as manutenções e recomendações de acordo com a NR. Aí está aqui, todas as atividades de manutenção devem ser registradas, armazenadas e disponibilizadas aos trabalhadores envolvidos na operação, treinamento dos funcionários, eles sempre passam por isso. Conclusão. Após a vistoria técnica realizada no local, foram identificadas necessidades de pequenos reparos em determinadas áreas e estruturas. Embora não haja risco à segurança dos funcionários e demais frequentadores, conforme a avaliação realizada. É fundamental que as adequações e manutenções sejam executadas em conformidade com as normas. Informamos ainda, após análise detalhada do relatório, resultante da visita realizada pelos membros da Comissão Interna de Prevenção, da CIPA, anteriormente, a primeira, tá? Eles estão falando aqui sobre a primeira. Foram identificadas condutas que não estão em conformidade com as normas regulamentadoras vigentes, especialmente com a norma regulamentadora número 5, que estabelece os parâmetros para o funcionamento da CIPA, tais como ausência de comunicação prévia. A NR5 enfatiza que a CIPA deve atuar de forma integrada com a organização. Claro, gente, eles estão ali para auxiliar, para nos ajudar a ver onde tem coisas que precisam ser adequadas e melhoradas. O que implica na necessidade de comunicação e planejamento prévios para as atividades como visitas técnicas. A falta de aviso prévio desrespeita as recomendações desta presidência e os protocolos institucionais e pode comprometer a eficácia das ações de prevenções. Item 2. Desrespeito às orientações institucionais. A insistência em acessar áreas restritas sem autorização contraria os procedimentos de segurança e as diretrizes internas da organização.
A NR5 destaca a importância da colaboração entre a CIPA e a administração, o que requer respeito mútuo e adesão às normas estabelecidas. 3. Realização de filmagens sem consentimento. A obtenção de filmagens ou vídeos sem a devida autorização prévia contraria os princípios fundamentais de privacidade e confidencialidade no ambiente laboral. Embora a norma regulamentadora número 5 não trate especificamente da questão das gravações, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Adicionalmente, o Código Civil, em seu artigo 20, estabelece restrições quanto à divulgação de escritos, à transmissão da palavra e à publicação, exposição ou utilização de imagem de uma pessoa sem devida autorização, salvo em situações excepcionais. E a Lei de Proteção de Dados reforça a necessidade de consentimento para o tratamento de dados pessoais, incluindo imagens e vídeos, garantindo maior proteção à privacidade dos indivíduos. Ressaltamos que a CIPA deve atuar com responsabilidade, transparência, em estrita conformidade com as estratégias, princípios e gestão administrativas do município, além das normas regulamentadoras e legislações vigentes, promovendo um ambiente de trabalho seguro e harmonioso para todos. Saliento que não compactuo com a forma como a situação foi conduzida, visto que a CIPA deve agir com transparência e total responsabilidade no tratamento de documentos internos. Recomendações aos cipeiros. Adesão estrita aos protocolos institucionais. É imperativo que todas as atividades da CIPA sejam conduzidas em conformidade com as normas internas da organização e com a NR5, garantindo que visitas técnicas sejam realizadas de maneira organizada, transparente, respeitosa e alinhados aos propósitos, objetivos e condutas da administração municipal. Capacitação contínua dos membros da CIPA. Recomenda-se a implementação de programas de treinamento contínuo para os membros da CIPA, focado nas normas regulamentadoras, ética profissional e procedimentos institucionais, visando prevenir a recorrência de condutas inadequadas. E a última orientação aos cipeiros, reforço da comunicação interna. Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes entre a CIPA e as demais áreas da organização é essencial para assegurar o alinhamento das atividades e os cumprimentos das normas estabelecidas. Então, aqui assina o próprio presidente da CIPA. Aí, aqui está bombeiros, que eu já falei, defesa civil, já falei. E aí, gente, o que nós estamos providenciando agora, também por excesso de zelo? Tudo que eu mencionei aqui que foi feito, está sendo fotografado, vai ser feito um relatório sobre isso, do pré e do pós, e está sendo entregue na sexta-feira para os vereadores que receberam a sua solicitação, Bruder, tá? Vai ser entregue para eles com as fotos e com praticamente isso que foi dito aqui, só que de uma maneira mais técnica e tudo, e com as imagens. Que mais que eu tenho para dizer disso, gente? Eu tenho que compartilhar uma coisa com vocês. O Cine Nelly foi fechado na minha gestão. Isso me doeu demais. Eu fechei o Cine Nelly. Porque, de acordo com o nosso secretário de planejamento, o Sérgio, uma pessoa que cruzasse a porta, da porta para dentro, estava correndo risco. Naquele espaço, as crianças faziam apresentações de final de ano. Eu não ia ter paz se eu continuasse deixando aquele equipamento aberto. Tá? Então, eu carregava isso, esse peso, que hoje, atualmente, eu vou poder tirar com
a possibilidade de reentregar esse equipamento para a nossa comunidade. O que eu quero dizer, para finalizar, como gestora pública, como atriz, como trabalhadora da cultura, jamais a gente estaria num lugar que pudesse oferecer risco para os nossos servidores, para quem vem se apresentar, os artistas e para o público. Tá bom? Então, é isso. Essa atitude dos 3 primeiros cipeiros mencionados ensejou um processo e está sendo averiguada a conduta deles. Tá bom? Se alguém tiver... Claro. Quem são os engenheiros? O nome dos engenheiros. Tá. Tenho sim. Está aqui, ó. Defesa Civil, estavam presentes e assinaram o laudo. Tiago Tobias, que é engenheiro civil, e Lucas Trombaco da Silva, que é o coordenador da Defesa Civil. Vamos ver, da CIPA foi o presidente, deixa eu ler, eu li, né, o nome deles? O nome dele, Fabiano Batista da Silva. O Fabiano é o presidente da CIPA, ele acompanhou como presidente. Então, foi o engenheiro, o pessoal da Defesa Civil e o bombeiro, que está aqui, Sargento PM Luiz Paulo Carvalho Pereira. Tá? Foram essas pessoas. Também acompanhou, nesse dia, o Hércules, que é o nosso secretário da administração. Eu não me lembro agora o cargo do Hércules, mas o Hércules... Um engenheiro assinou em conjunto com os demais, com o... Como que ele chama? Da Defesa Civil. Tá? Essa documentação, ela está instruindo o processo e a gente vai aguardar a finalização da apuração das responsabilidades dos cipeiros. Aí, eu, Cris, não vejo problema, tanto que eu li para vocês na íntegra, tá? Então, eu peço só para poder ver que eu posso solicitar, talvez, para o procurador, anexar isso junto com o que vai ser entregue para os vereadores. E aí, depois, a gente deixa uma cópia também aqui no arquivo, acho que do Conselho de Cultura, já que diz respeito a um equipamento de cultura. Bruder, de coração, ficou alguma dúvida? Porque eu estou aqui para isso. A única coisa que eu questionei realmente são os engenheiros, porque foi passada uma nota oficial que seriam 3 engenheiros, né? Acho que eram 3 pessoas. Bom, aqui assinado foi só esse. Eu não estava no dia, então eu me comprometo com você. Eu lembrei que o Hércules foi e ele não figura aqui em momento nenhum. Então, pode ser que, junto com esses engenheiros, tenham ido outros profissionais do escritório de projetos. Eu não tenho essa informação agora. Quando foi feita a primeira situação com a auditoria da CIPA, não foi o presidente realmente da CIPA, só que quando ele não vai, ele parece que estava de férias, houve uma ausência disso. Automaticamente, pela CIPA, existe uma pessoa responsável que faz a gestão do presidente. Então, quando se fala que não houve participação do engenheiro, não houve do engenheiro Do cipeiro presidente. Eu fiz essa observação porque, veja, esses cipeiros, eles foram eleitos na última eleição. Então, talvez, quero acreditar eu, que por inexperiência eles agiram dessa forma. Seguramente, se o presidente, que já conduz a CIPA, né, em outros cargos ou em outras gestões, se ele estivesse junto, a coisa seria conduzida de uma outra maneira. Disso eu não tenho a menor dúvida. Tá? E lembrando, quando nós soltamos a nota, foi uma nota de repúdio e de esclarecimentos. Porque na própria nota estava lá a indignação, porque, óbvio, a equipe do teatro, meu Deus, ficaram bem chateados. E teve também um esclarecimento bem resumido, mas disso aqui. Tudo bem? Tá. Bom, a gente tem mais uma pauta, mas aí a gente dependeria mais da presença do prefeito para responder. Não sei se você... Ele pediu.
Vai ser ele que vai responder. Tá. Não, é sobre o decreto da regulamentação. Mas eu posso. Você pode, tá? Posso falar? Não, eu queria falar uma coisa. Tá bom. Eu gostaria de pedir que agora pode. Que as dúvidas que a gente tem sobre o decreto, que a gente pudesse encaminhar. Eu acho super importante isso, porque assim, ele baixou esse decreto e ele criou uma comissão. Então, nessa comissão, ele participa. Esclarece do que a gente está falando, por favor. Ah, tá. Foi criado Tá, perdão. Foi criado no início desse ano um decreto para regulamentar o uso e a ocorrência de eventos na cidade, tá? Então, foi ali o pedido de antecedência, todos, por exemplo, tudo que queriam usar da cultura era direcionado a mim. Hoje em dia, não. Isso é direcionado para uma comissão. E nessa comissão, além do prefeito, secretária de esporte, turismo, cultura, o pessoal da zeladoria, escritório de projetos, obras, comunicação, procurador, desenvolvimento econômico, estou lembrando da sequência ali, o Curumim, o Luiz Guilherme, porque ali eu fico na dúvida, o Luiz Guilherme, o Rodrigo Taborda, o Rodrigo Miquelin, acho que eu não esqueci ninguém que estivesse nessa reunião. E aí, esses pedidos que as pessoas enviam é deliberado por essa comissão. Então, por favor, as dúvidas que tiverem, prazo, como, enfim, as dúvidas que vocês tiverem, eu acho legal a gente remeter e sugestões também. Sugestões, né? Porque isso é inédito. Isso não tinha antes. Então, pode ser assim como a gente fez o nosso Plano Municipal de Cultura. A gente fez, e agora, um ano depois, a gente vai fazer as alterações para melhorar isso. Seria interessante, nós que usamos mais que todos os outros esse decreto, que a gente possa sugerir. Eu acho isso excelente. A gente vai encaminhar para o prefeito e a gente vai tentar a presença dele na próxima reunião, que é dia 4 de junho, tá? Tem uma pergunta sobre isso. Oi. Então, nós temos Bom, boa noite a todos. Eu sou a Cida, sou de um coletivo de mulheres pretas. E nós fazemos evento, geralmente no bosque. Ano passado nós fizemos o ano todo. Agora esse decreto aí está nos causando assim, uma dor de cabeça, porque ele fala que não podemos comercializar lá no bosque mais. E esse coletivo são mulheres que usam essa feira para contribuir com o orçamento familiar. Então, é uma feira cultural. Então, vende tapioca, bordado, flores. Inclusive, vai ter sábado até às 21 horas. Mas só que daí tem essa questão. Se aparece alguém lá, por exemplo, eu assinei o ofício. Eu, a Jennifer, a Maísa, a Joyce. E imaginou se nós pegamos uma multa, como que nós vamos pagar isso? Então, O que a comissão deliberou? que pode ter menos, posso ler, está aqui o ofício, menos comercialização lá de, acho que produtos comestíveis, não pode vender nada lá no bosque. Eu acho isso importantíssimo de ser levado para a comissão. Eu preciso dizer a vocês que eu não participei de uma reunião anterior, porque eu estava, enfim, hospitalizada, e não passou por mim isso. Porque o que o Fábio tem feito, Roberta e eu principalmente, é claro que vocês estão usando um espaço público para ter algum retorno financeiro, justíssimo. O que ele tem feito é pedido uma contrapartida. Só isso. Então, aí ele pode ver com vocês. Tá? Então, tem alguns lugares que, por exemplo, tem lugares que você consegue controlar o público que entra. Tá, o público que vai entrar, então, vai levar 1 litro de leite, por exemplo.
caso de vocês, é uma praça, você não vai controlar o público, mas talvez a gente vai começar agora a campanha do agasalho. Pode ter uma caixa para recolher isso e vir para o Fundo de Solidariedade. O que vai precisar, Cida, sempre, tanto para os pequenos quanto para os grandes eventos, a regra vai ser a mesma. Tá? Então, tem eventos maiores que está sendo feita uma tabela de 0 a 100 de tarifas, chamada, na verdade, preço público, para o uso comercial de um espaço público. Tá? Então, isso aí ele vai avaliar a magnitude do evento, né, o quanto, por exemplo, no caso de vocês, eu não sei, mas eu imagino que vocês que organizam, é a Coopera Preta? Vocês que organizam, vocês não devem cobrar do pessoal que expõe, mas tem outros eventos que fazem isso e cobram caro por um espaço público. Então não é justo que essa pessoa se beneficie de um espaço público recebendo sem nenhum retorno para a administração pública. Porque, em última análise, o que o gestor que está naquele momento está fazendo? Está cuidando do bem público e gerindo o dinheiro público. Né? Então, essa é a preocupação. Agora, Cida, eu me comprometo com você, esse final de semana. Né? Eu vou conversar sobre isso amanhã, porque eu não estava nessa reunião, porque não é justo. É simplesmente a gente ver com vocês uma contrapartida que seja viável para vocês e ele diga, ok. Em várias outras coisas, ele falou, ó, sei lá, vou fazer uma apresentação. O circo, por exemplo. O circo, às vezes, vem e quer usar o espaço cultural. Eles já ficam, toda a estrutura é responsabilidade deles. Retirar o AVCB. Eles pagam 1 mês antecipado da conta de luz. E daí cria um cabeamento separado. Eles colocam um tronco, não sei como chama, um postinho lá. A energia já vai para a conta deles. E a gente converte valores que seria pagamento em dinheiro, por sessões gratuitas para as crianças da rede pública. Porque a ideia da administração pública não é enriquecer a custa de quem está gerando cultura, desenvolvimento econômico, no caso de vocês. Então, a gente, na maioria das vezes, o valor pode ser convertido numa contrapartida. Então, você me cobra amanhã, que eu vou saber disso, porque realmente não dá para você ir trabalhar correndo de risco de chegar alguém lá e multar vocês, tá bom? Você me cobra amanhã. Não, gostaria, não sei se é o momento, mas de pedir um apoio para essas mulheres mesmo, né? Porque elas trabalham lá no bosque e, no entanto, ficamos assim inseguros. Aconteceu no Parque Linear também. Por exemplo, nós recebemos o dinheiro do projeto, mas esse dinheiro paga os artistas. Por exemplo, não quiseram dar tenda para nós. Vamos, se chover, vamos trabalhar debaixo de chuva. Ah, vocês receberam o dinheiro do projeto. Só que a pessoa que fez o projeto disse que não contempla a tenda no projeto. Só que chama você para conversar. Só manda um ofício proibido. Ah, isso não existe. Chama as pessoas para conversar, né? Pelo menos a gente entra no acordo. Eu, por exemplo, eu nunca montei um projeto. Falei, Jennifer, vamos lá comigo, que eu não posso falar assim, porque eu não montei o projeto, foi a Jennifer, outras pessoas. E acontecer isso. Daí eu mandei mensagem para o Paulo, que monta as feiras. O Paulo, ele falou, vou falar com o Curumim. Depois falou, a Cris explicou tudo para o Curumim, não pode dar tenda. Deixa eu te explicar isso. No caso de vocês foram contempladas, vocês sabem qual é o edital? LPG. Então, o que houve aí foi um erro da pessoa que escreveu o projeto. Porque ela teria que ter feito, você sabe, foram linhas, né? Você podiam, não sei os valores agora, tá, gente? Mas tinha uma linha que podia concorrer 20 mil, 40 mil, 60 mil. Então, para concorrer, você tem que colocar tudo para fazer o evento. Porque a partir do momento que sai o dinheiro público para pagar a contemplação no edital, eu não posso pôr mais dinheiro público para um evento que já está sendo realizado com dinheiro público. Não dá para ser assim. Hã? No governo do Pardini, o ano inteiro nós fizemos o evento e tinha tenda. Mas vocês eram contempladas pelo nosso projeto? Então, por isso que
Não, então, tá. Então, quando vocês estavam fazendo, isso, vocês não tinham. Mas você pode pôr. Claro. Não. O projeto é você que escreve. Você que escreve. Eu vou fazer tantas apresentações, eu vou pagar tanto para a estrutura, eu vou pagar o fotógrafo, eu vou pagar o montador. A gente não faz ingerência nenhuma nisso. Até porque não é nem a Secretaria de Cultura que avalia. Os projetos são avaliados por pareceristas contratados. Entra, gente, bem-vindas. Então, Cida, tudo isso pode ser previsto no projeto. Tchau. Valeu, obrigada. E aí, como já tem um edital que contemplou, não vai poder ser colocado mais dinheiro nisso. Tá bom? Já tem a destinação para cada coisa. Nessa questão da regulamentação dos espaços, eu acho que é muito importante realmente para a gente criar um método ali para analisar e averiguar como isso vai ocorrer. Porém, realmente a gente tem que olhar para que os artistas locais e produtores não sejam realmente deixados de lado nessa questão. Então, até como sugestão, eu queria pedir que os artistas da cidade eles tivessem um tratamento diferenciado, até justamente pelo impacto que eles geram na cidade. Não é uma empresa de fora que vai estar lucrando e levando dinheiro para fora. Eles têm um impacto enorme na economia criativa, pois é um dinheiro que fica aqui rodando, né? Então acho que esse é um argumento importante assim para a gente ter um tratamento diferenciado para os artistas locais. Plus para quem é da cidade. Uhum. Eu acho que assim uma contrapartida é interessante. O próprio trabalho que elas fazem já traz uma contrapartida social muito importante para nossa cidade. E também eu acho importante a gente não criar tantos entraves para que possa ocorrer. Tem que ter uma análise criteriosa, porém eu acredito que ela deve ser um pouco mais otimizada. Então a gente teve algumas informações de alguns artistas que eles demoraram alguns meses para ter uma aprovação de um projeto muito simples, né? O Parque Linear também teve algumas questões. Então, como sugestão, um tratamento diferenciado para os artistas locais, por conta do impacto que eles trazem, e também uma maior celeridade na aprovação disso, pois muitas vezes acaba inviabilizando ele ficar tanto tempo aguardando. Posso, presidente, responder? Veja bem, como essa comissão é nova, você lembra a data, Baraquê? Eu sou péssima para datas. Fevereiro? Final de fevereiro. O que o Fábio fez, como ele criou uma comissão com vários secretários e todos nós nos reunimos sempre na primeira segunda-feira do mês, ele também estabeleceu a reunião da comissão uma vez por mês. E ele já percebeu que não dá, porque chegam pedidos, principalmente para a cultura e para o turismo, o esporte também recebe muito. A gente recebe solicitações o tempo todo. Então, na última reunião que a gente teve, a conversa foi o seguinte: o Dr. Tiago, que é o nosso procurador, já está pensando nessa revisão do decreto. E, por exemplo, quero usar sem exploração econômica. Tá? Então, eu quero fazer um ensaio de skate, quero fazer uma apresentação de uma peça teatral. A gente só vai consultar a agenda e quem cuida do espaço vai deliberar. Não vai precisar passar pela comissão.
Agora, realmente, toda vez que houver uma exploração comercial, aí sim vai ter que passar pela comissão. Tanto que ele pediu um prazo que a gente já chegou à conclusão que é grande demais, porque é um prazo de 90 dias de antecedência. Então, isso é outra coisa que a gente está pensando. Talvez para grandes eventos que vão impactar hotelaria, restaurantes, que nem o Brasil Ride, chega não sei quantas mil pessoas para participar, num evento que tem projeção nacional e internacional. Tem que ter uma solicitação antecipada, porque senão a gente não consegue nem se organizar. Mas realmente, eu sei que o CAE, CAE que chama? AE, o dele demorou muito, porque não teve a reunião, e era uma coisa simples pra caramba, que acho que ele queria fazer uma contação de história, alguma coisa no Parque Linear. Então, essas coisas estão sendo tratadas e por isso até a gente solicita que as sugestões, tá? Por favor, Nath, você já coloca essa para a gente levar para a próxima reunião, tá bom? E só complementando, posso complementar? Porque eu também recebi um caso que no evento, não sei se foi um evento no fórum, mas não sei se tenho certeza se foi do carnaval, mas um produtor que ele trabalha no cachorro-quente, por conta desse decreto, ele teve que pagar com base no preço do metro quadrado, né? E aí ele teve que pagar uma média de R$2.000 para estar atuando lá. E por isso que eu reforço a diferenciação para produtores locais, porque muitas vezes a gente vai inviabilizar a economia deles. Então, essa sugestão, com base nesse caso. Perfeito. Boa noite, Silvana. O meu é o mesmo assunto que ele entrou agora da barraca. A minha barraca ficou em 2.100. Foi muito rápido, assim, o prazo que eles deram, muito curto para a gente levantar essa quantia. Sem contar que lá a gente não vende tudo aquilo. Teria que vender 6.000 para suprir os gastos. O meu foi do carnaval, mas depois eu fui chamada para o aniversário. Do aniversário eu não consegui ir, por conta do valor muito caro. A minha barraca ia ficar em 2.100. E eu tinha o prazo de 3 dias para pagar. E eu não tinha de onde tirar esse valor. E então, muitos de nós não fomos trabalhar por conta disso. O valor muito alto, assim, e a gente e não tem público para isso lá naquele local. Não tem público para isso, infelizmente. Então, assim, para a gente conseguir, eu, no caso, eu teria que vender mais de 6.000 para eu suprir os gastos de mercadoria, de pagar a barraca, mas não teria como. Então, assim, eu gostaria de saber quem que coloca essas taxas, quem que poderia olhar por nós. Sabe, a gente precisa trabalhar, mas também eu entendo que a gente precisa pagar para tudo, né? Mas, assim, dessa forma, não tem condição. Silvana. Então, esses valores foram definidos dentro dessa comissão. Como funciona essa comissão? É votação. Tá? Então, vamos taxar no valor tal, quem é a favor, quem é contra. Então, é claro que assim, não vou expor, né? Quem foi a favor, quem foi contra. Só que, não, mas deixa eu te falar, eu já te adianto isso. Houve um erro absurdo de dimensão. Absurdo. Tá? A gente sabe disso. Inclusive o prefeito sabe disso. Tá? É claro que a gente imaginou que trazendo atrações de fora, que permanecendo, a ideia dele, foi dele a ideia, inclusive, de deixar durante a semana. Porque a gente imaginou que com o parque, isso do aniversário de Botucatu, que ficou durante a semana, do parque montado, ele achava que atrairia mais público, inclusive durante a semana. Não atraiu. Tá? No carnaval, por conta de catinguelê, cara metade, né, vai, a gente imaginou também um público maior. Erro. Foi um erro nessa dimensão. Vocês podem ter certeza que nos próximos eventos não vai ser praticado essa tarifa de valores, tá? Porque isso a gente já percebeu. Tentativa e erro. Né? Eu sei. Sim.
Sim, sim. É sobre em relação ao decreto também? A reunião? Você pode falar no final? Pode ser? É sobre a reunião como um todo? Tá, então aí no final o senhor comenta, tá bom? Tá legal. Bom, o que eu queria, para encaminhamento dessa pauta agora que a gente falou, eu vou passar o e-mail do conselho para vocês. Como eu falei, provavelmente a gente vai ter a presença do prefeito na próxima reunião. Então vocês já encaminham essas questões todas para o conselho, que eu já coloco e já mando para ele já previamente, né, já ter uma resposta, para não ficar na hora. Tá bom? Ok? Eu passo para vocês o e-mail do conselho. Tá bom? Ok? Tá, só para a gente seguir a... Não é importante, acho que todo mundo, né, passar. Todo mundo, mesmo quem é conselheiro, né? Só para a gente, porque é muita coisa, vai estar na ata, mas de qualquer forma é importante... Sim, então, exatamente. Então, todo mundo manda e a gente organiza isso daí. Tá bom? Ok. Bom, a próxima pauta, eu acho que infelizmente a gente não vai ter quórum, que seria a apresentação do vice-presidente. O Felipe, que é segundo secretário, gostaria de ocupar a vaga de vice-presidente, só que a gente não tem quórum especial para fazer esse encaminhamento, a gente vai ter que deixar. E a próxima reunião é provavelmente a última reunião oficial dessa gestão do Conselho. A gente em julho deve ter uma reunião de transição, né, que é no final de junho. A gente tem até vocês que vieram hoje pela primeira vez, a gente vai ter a Conferência de Cultura no final de junho para eleger uma nova gestão do Conselho. Então, todo mundo que tem um currículo, um histórico na arte e na cultura pode participar. Tá? Tem que participar de pelo menos uma atividade durante a conferência, que vai acontecer 27, 28 e 29 de junho, e a gente vai fazer um reajuste do plano de cultura durante a conferência. Tá? Então, fica o convite aqui para todo mundo. E, bom, para finalizar, antes dos avisos, eu queria colocar, falando da conferência, a Cris me lembrou, eu não lembrava que tinha tido uma pré-conferência em 2023, né? E a gente está alinhando de fazer uma pré-conferência, até para a gente ter uma temperatura e avisar a população sobre o que vai ser a conferência e tal. Então, a gente provavelmente vai fazer essa pré-conferência no começo de junho. Vai ser assim, tipo uma noite só, vai ter uma apresentação artística, um bate-papo, só para a gente ter um termômetro e a população já ficar informada de como que vai acontecer na conferência. Né? Muita gente não sabe o que é o conselho, para que serve o conselho, não sabe o que é o plano de cultura, para que serve. É legal que vocês estão aqui, vocês estão vendo, né, a dinâmica do conselho, que a gente consegue encaminhar as coisas. Tá? Então, estou avisando que a gente vai estar planejando, a comissão da conferência está planejando também uma pré-conferência. Ok? Tá bom. Bom, então eu vou passar para os avisos, passar para o senhor fazer os comentários. Aí, se alguém tiver algum aviso sobre eventos e tal, pode colocar, tá bom? Bom, boa noite a todos. Eu sou ferroviário, tá? Policial ferroviário de formação. Eu queria perguntar, senhor presidente, qual o propósito de ter a viatura da GCM? Não é a primeira vez. A semana passada, a reunião passada já teve aqui. E a segunda, qual o propósito de ter uma viatura com 3 agentes da Guarda Civil para acompanhar essa reunião específica, ou tem outras? Eles participam de outra. Porque eu monitoro todo o pátio ferroviário, eu sei como funciona o serviço das forças de segurança. Então eu gostaria de entender qual é o propósito, como cidadão, não como policial ferroviário, mas como cidadão botucatuense. Qual a necessidade de se ter uma viatura com 3 GCM para acompanhar uma reunião do Conselho da Cultura? Só isso. Eu agradeço, por favor. Bom, vamos lá. Deixa eu sentar. A Guarda Civil Metropolitana, ela tem a função de proteger o patrimônio público, correto? Sim. Ok. Ok. Aqui é um patrimônio público, tudo bem? Certo. A gente teve alguns... Deixa eu terminar, por favor. A gente teve alguns eventos na reunião, não na anterior, mas na outra, a gente teve alguns tumultos que podiam ter gerado tumultos maiores. Então, para evitar e coibir qualquer possibilidade de tumulto, a gente optou, eu fiz um ofício, eu como presidente fiz um ofício à guarda,
A guarda acatou e ela vai estar presente, pelo menos até o final dessa gestão do Conselho, ela vai estar presente sempre nas reuniões para evitar qualquer possibilidade de tumulto nas reuniões. Certo? A minha filha faz aula de violino aqui de canto, né? E às vezes, para me facilitar, com a minha moto eu pulo ali no trem ali e venho pela violino por cima. Como tem marginal. Aí já não é uma questão para o Conselho de Cultura. Não é questão, Tá? mas é questão de segurança. É uma questão de, sim. Eu acho que é também uma forma de coibir, sei lá. Sim. Quando eu venho de moto aqui, eles mexem, sabe? Eles são usados. Sim. Estão drogados. Sim, sim. Então, Comenta alguma coisa, Cris, ou a gente O guarda encaminha? municipal não vai do lado de lá. Sim. Mas aqui, pelo menos, serve a segurança. Só para concluir, isso vai constar em ata. Vai constar em ata e está filmado amanhã. Amanhã mesmo vai estar no. Vai estar no. Vai estar no site no YouTube do. Sim, senhor. Ok. Tá bom. Bom, alguém quer dar algo mais? Tudo bem? Tá. Alguém quer dar algum aviso sobre o evento? Eu queria comunicar sobre um projeto aprovado que foi pela Lei Paulo Gustavo, se não me engano, que a gente produziu um documentário do Leonel Soler, que ele é um corredor e educador, filântropo, que atua há mais de 40 anos em Rubião Júnior, ajudou centenas de crianças e jovens, e a gente fez um curta-metragem da vida dele. E isso foi em prol da criação de um instituto para Rubião Júnior, que sofre muito pela desigualdade, mas também por pouca visibilidade nas políticas públicas. E a gente tem então lutado por esse instituto, e na semana retrasada ele foi condecorado na Câmara Municipal com um projeto de um dos vereadores. E eu queria deixar aqui essa causa que a gente está lutando para trazer esse instituto em Rubião Júnior. E também já deixo o convite para vocês assistirem esse vídeo que foi produzido. Ele está no YouTube, só pesquisar Leonel Soler, o legado de um atleta. E é um pouco disso que tem ocorrido. Queria deixar essa comunicação para vocês. Maravilha. Bom, tem alguns convites aqui. Amanhã é o último dia de uma exposição maravilhosa dos 10 anos do Balé Paraisópolis. Está ali logo no saguão de entrada da Pinacoteca. Amanhã também tem o Lispectorante, do pessoal do Cineclube para Todos, 19h30. No Teatro Municipal também amanhã, o Balé Paraisópolis vai apresentar 2 peças para a gente, né? O Vórtex e o Ser. Então, para a gente é uma honra receber esse pessoal que faz um trabalho lindo lá em Paraisópolis, né? Maravilhoso. Nós temos no dia 9, oficina, a dramaturgia como pedagogia, que vai acontecer no Senac Botucatu. Aí tem alguns eventos que são pagos no Teatro Municipal, que a gente às vezes fala como dica, mas vai ter uma apresentação de tango, né? Na sexta-feira, um tributo ao Fábio Júnior, né? Vamos ter a Banda na Praça, especial do Dia das Mães, no sábado à noite, lá na Praça do Bairro. Sexta-feira, a Pinacoteca fica aberta até às 21h. E deixa eu pegar a programação. Fala você do Coopera Preta, que tem tanta coisa. Fale, por favor. Porque eles fizeram com muito carinho, gente. Além disso, Botucatu vai ter a feira turística. Então, tem uma programação, a feira turística, organizada pelo Conselho de Turismo, Conselho da Secretaria de Turismo, ela acontece ali na praça em frente à Pinacoteca, Isabel Arruda, né? Então, tem Banda para Sempre, tem forró, vai ter dança circular, a Maiara e a Sara vão estar lá com a gente, roda de capoeira, além do artesanato aqui na cidade. E fora essa feira, tem a feira do Coopera Preta, que está com uma programação linda, que eu queria que a Jennifer contasse para nós. Oi, gente, boa noite.
Bom, sábado vai ter a Feira do Coopera Preta, das 2 às 9 da noite. A gente vai começar com... A gente faz a abertura às 2. Às 2h30 tem a Cassiri, que é uma artista, cantora, compositora aqui da cidade. 3 horas tem... Deixa eu pegar a programação, porque eu não lembro tudo de cabeça. 3 horas vai ter um aulão de hitbox, que é uma modalidade que tem no estúdio Art Dance da Gisele Ignácio, que é uma parceira nossa também, que está sempre com a gente. 3h40 tem uma roda de conversa Papo de Mãe, que é sobre maternidade, que a gente linkou com relação ao Dia das Mães, né? A gente vai trazer esse assunto, uma roda de acolhimento. E às 4h40 da tarde a gente vai exibir o doc do Coopera, que na última edição era para a gente ter exibido, mas a gente teve um problema com o projetor na hora e a gente não conseguiu exibir, mas ele vai acontecer nessa próxima feira. Depois a gente vai ter um aulão de charme com a Gisele Ignácio, também do estúdio Art Dance. E depois um baile funk com a DJ Tá e o DJ Diplomata. E para finalizar, o grupo Mão no Samba, que vai fazer uma rodona de samba lá para a gente curtir. Então, estão todos convidados. Vai ser lá na Praça do Bosque, no centro, das 2 às 21. E com 21 já? 21 expositoras que vão estar ali com a gente. Tá, tem bastante gente. Tá faltando até a mesa já. Ok, algo mais? Tudo certo? Então a gente encerra a reunião. No Instagram do Conselho, CMC Botucatu, tem o link para o YouTube e amanhã à tarde essa reunião vai ser postada no YouTube na íntegra, como ela foi realizada aqui. Ok? E aí a gente conversa sobre o e-mail, passo para vocês. Tá bom? Então, boa noite, obrigado pela presença de todas e todos. Até a próxima.